Curtindo a Vida Doidado é um clássico atemporal. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. E sejam bem-vindos a um novo quadro do canal, Estação 8090, sintonizando nos clássicos. Curtindo a Vida Doidado foi escrito e dirigido por John Hughes. O cara escreveu em menos de uma semana o roteiro, ele custou 5 milhões de dólares e faturou 70. No elenco principal nós temos o Matthew Broderick, a Mia Sara e o Alan Hook. Na trama, nós vamos acompanhar o Ferris Bueller, que quer tirar um dia de folga do colégio, remetendo ao título original, Ferris Bueller Day Off. E aí ele recruta o seu melhor amigo, que é o Cameron, e sua namorada, que é a Sloane, para passar um dia na cidade de Chicago e curtir os pontos turísticos, os belos restaurantes. Mas em contrapartida, quem está no encalço do Ferris é o diretor que quer desmascarar o cara que já faltou 9 vezes e precisa fazer com que essa 9ª vez seja inesquecível. Cara, Curtindo a Vida Doidado é um filme atemporal. Por quê, Rafael? Porque ele fala muito do que a gente vive hoje em dia, com essa questão da gente querer ser o melhor funcionário, viver pro trabalho, ser o seu próprio chefe, e às vezes não perceber que a gente precisa curtir um dia. Sabe quando você acorda e tá aquele dia lindo de morrer, mas você tem que tomar banho, escovar os dentes, tomar o seu café da manhã e ir trabalhar. E aí o teu chefe nunca tá satisfeito com o que você faz. E aí você tem esse círculo todo dia nessa tua narrativa de vida. E quando chega o final de semana você só quer descansar. E quando você aproveita uma coisa ou outra você se dá por satisfeito. Mas será que realmente você tá vivendo? Ou só tá tendo uns escapes ali? O Ferris Bueller não, ele tenta tirar o melhor da vida. Não é à toa que ele olha para aquele dia ensolarado e fala: e eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfurnado naquela escola? Claro que não, eu vou tirar um dia de folga. E cara, às vezes a gente precisa disso. Meter aquele caô, chegar e falar: chefe, eu não tô muito bem, eu acho que eu tô mal e eu não vou poder ir pro trabalho, eu vou contaminar todo mundo. Acho que é melhor eu ficar em casa, beleza? Saca? É sério, cara. Às vezes a gente cobra muito da gente, a gente quer sempre ser o melhor. E às vezes o melhor que a gente faz é tirar um dia de folga no meio da semana e curtir um pouquinho. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, fazer isso no final de semana não tem o mesmo tesão e a mesma audácia de se fazer num dia bonito, num dia de trabalho. É sério. E a gente tá tanto se cobrando de fazer as coisas, de ser o melhor funcionário, fica vendo esses coaches fazendo sempre: seja o melhor! Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem. E você não sai do mesmo lugar. E você precisa curtir pra caramba. E o filme, ele é atemporal pra mim por causa, principalmente, desse recado que ele manda, saca? E não só por causa disso, ele pra mim eleva aquela famosa frase em latim, carpe diem, né? Que ficou também popularizada em outro filme, que é o Sociedade dos Poetas Mortos. Não que no Ferris Bueller eles falem da palavra em si, eles só... Como é que eu posso dizer? Eles fazem você ver o que significa isso e elevam a palavra, saca? A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. E uma outra coisa que o filme é muito bom e é atemporal é mostrar como o sistema de ensino, cara, continua defasado. O que eu acho interessante é que o Ferris Bueller, e tem um podcast do Wikicast que a gente fala sobre isso, não é que todo mundo mate a aula do jeito que ele mata, sabe? Eu acho que ele eleva também esse negócio de matar a aula. O cara aproveita um dia. Ele vai pra cidade, ele vai pra um ponto turístico maneiro, que naquela época, pelo visto, era o maior prédio do mundo. Olha aquele prédio, dá uma olhada na bolsa de valores, vai ao museu, ele aproveita o museu ali, ele tem uma boa refeição num restaurante top, que provavelmente ele não pagou, afinal de contas ele é o Abe Forman, o rei da salsicha de Chicago. Saca? Ele faz tudo isso e ele mostra como o sistema de ensino está defasado. Se ele estivesse no colégio, ele estaria fazendo aquela mesma educação física piegas. Imagina se um colégio pega os alunos e leva eles para conhecer o CT de um time de futebol, ou de uma equipe de basquete, ou seja lá, de outro esporte.
Não, é sempre aquela coisa maçante em sala de aula. Aula de arte. Por que não visitar um museu, mostrar a arte para os alunos, seja no museu, no cinema, numa biblioteca? Não, sempre aquela coisa maçante. Há aulas infinitas. Bueller. 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 Sabe? Maçante demais. E a gente vê até a própria motivação do diretor. Ele não quer só pegar o Ferris Bueller porque ele é um cara gazeteiro, como diz no título de Portugal, o rei dos gazeteiros. Ele só quer desmascarar o cara por desmascarar. Até porque o Ferris Bueller, ele faz sucesso em todos os grupos do colégio. Para quem tá acostumado a ver filme que ali fala sobre os adolescentes no colégio, sempre tem as patotinhas, e o cara é popular entre todas elas. E aí ele só quer mostrar que o estilo de vida do Ferris não tem que ser para todo mundo. Porque o que dá a se entender é que a galera não faz as mesmas coisas que o Ferris. Ele não influencia as pessoas. Ele até ajuda elas. Tem um moleque que fala assim, pô, tomara que o Ferris não morra, porque eu não quero passar no curso de verão. Quem sabe eu falo desse filme aqui no Estação 80 e 90, né? Curso de verão. Sabe, ele ajuda ali a galera, mas parece que ele não contamina todo mundo. Ele vive a vida dele, ele não fica instigando as pessoas totalmente a seguir o estilo de vida dele. Ele só faz. Quem quiser seguir, ótimo. Quem não quiser, tudo bem. E aí a gente entra no personagem da irmã dele, a Ginny. Cara, ela só tá revoltada porque ela faz tudo certo e a gente tem esse grande defeito de achar que quem segue as regras tem que ter uma vida perfeita. E, infelizmente, a vida não é assim. Não é porque você faz tudo certinho que sua vida vai ser maravilhosa. Às vezes, a gente tem que dar alguns pulos dos gatos para sobreviver nessa selva que é a vida. Então, não necessariamente fazer as coisas certas vai me gerar coisas boas. Saca? E eu não tô dizendo aqui para ninguém começar a cometer vários delitos e tudo mais, mas é saber analisar as situações como o próprio Ferris Bueller faz. Ele não ganhou um carro, então ele utiliza o melhor do que ele pode do computador. Ele tá com um dia perfeito, ele só não fica em casa coçando o saco. Ele vai aproveitar para conhecer a cidade que ele mora, que é Chicago. Afinal de contas, ele mora num subúrbio afastado ali da cidade grande, né? Então, ele vai fazer isso. Ele aproveita toda a lábia dele, todas essas questões, para resolver o dia dele no dia a dia. E aí a personagem da irmã dele, ela fica, que é a Jennifer Grey, ela fica tão frustrada com isso que ela também quer atrapalhar o irmão. Até que ela vai lá, né, ela é presa, conhece o personagem do Charlie Sheen sendo o Charlie Sheen, e aí ele fala, o que é da tua conta? Deixa o cara curtir a vida dele. Faz o teu e ele faz o dele. Mas não faz o teu achando que você vai ter os mesmos bônus que ele vai ter. E isso é muito legal porque ela aprende no filme. Tanto o personagem dela como o personagem do Cameron são personagens que evoluem dentro do filme. E eu acho sensacional. Então, amarrando tudo isso, por isso que eu acho que Curtindo a Vida Doidado é um filme atemporal. Porque ele fala exatamente desse momento. Tu acha que essa molecada que vai pro colégio, fica ali fazendo zona, ou só mexendo no celular, curte realmente a vida? Saca? Pega um dia e fala assim, cara, eu vou fazer um dia que vale a pena. Que eu vou contar pros meus filhos, seja lá pra quem for. Os adultos que se matam hoje em dia no trabalho, sabe? Querem um momento para respirar. Olham aquele dia bonito, só que pela janela do ônibus ou do carro porque estão indo pro trabalho. E sobre a situação do ensino, que continua preso. Eu falei tudo aquilo e não citei uma coisa. Na aula de educação física, o cara tá num jogo de beisebol, curtindo, vendo um esporte de verdade, ao invés de só ficar fazendo aquelas coisas maçantes o dia todo. O colégio pode ser um local mais agradável, tanto para os alunos como para os professores. Ensinar e receber o ensino pode ser uma coisa melhor. Dado todo esse papo, vamos para as curiosidades do filme. O Emílio Esteves foi cogitado para fazer o personagem do Cameron, sim, do Alan Hook. Imagina aí, ele que já trabalhou com o diretor John Hughes em O Clube dos Cinco. Outra curiosidade que é interessante falar, que o casal dos pais, eles também eram um casal na vida real. E o Matthew Broderick e a Jennifer Grey também eram um casal. Os irmãos na vida real quase foram noivos. Eles chegaram a ter um noivado e depois acabou. Uma coisa que também é uma curiosidade, que o Matthew Broderick, ele vai ter uma ligação, esse filme vai se ligar com 2 filmes que ele vai fazer no futuro. Um deles é o Godzilla, que vai aparecer lá na hora do desfile, ele cantando.
cartaz de um filme, né? O letreiro de um filme falando que tá passando o Godzilla de 85, salvo me engano. Se eu não estiver errado na data, mas vocês vão ver aí na edição. A outra coincidência de outro filme que ele vai fazer é que quando ele vai buscar a Sloane, ele tá com um sobretudo parecendo quem? O Inspetor Bugiganga. Filme que ele vai fazer posteriormente, né? Outra curiosidade que é interessante trazer sobre o filme, que o professor Bueller... Bueller é um professor de economia na realidade, ele tá dando uma aula ali e só fica falando Bueller, mostrando como é que é maçante as coisas. Falando em aula, o Matthew Broderick falou que sabia trocar clarinete. E aí ele faz o quê? Ele improvisa na cena e fala, toca todo mal, eu não tive uma aula. O cara falam que é o melhor papel da vida dele, com certeza é. Outra curiosidade que eu acho importante falar é o nome do quadro que o Cameron fica olhando ali. E eu vou dizer pra vocês, o nome dele é Tarde de Domingo na Ilha de Great Jeanette. Ele é pintado pelo Seurat, um pintor francês, Georges Pierre Seurat, né? E o Cameron fica ali, ó, hipnotizado, vendo a técnica de pontinhos que ele aplica na pintura dele. Deixa eu ver se eu tô esquecendo outra aqui. Atores que foram cogitados para fazer o Ferris Bueller. Johnny Depp, Jim Carrey, John Cusack e o Rob Lowe, pessoal. Então, esse papo que eu queria ter batido com vocês sobre Curtindo a Vida Doidado, estreando aqui o quadro Estação 8090, sintonizando os clássicos. Lembrando que vídeos longos aqui no YouTube, vídeos curtinhos, TikTok, Instagram e aqui nos shorts do YouTube, sempre uma crítica de um filme ou uma divulgação minha no site Plot Twist. Até o próximo vídeo, obrigado a você que se inscreveu aqui no canal, comenta e curte os vídeos. Até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e tchau, tchau.